Eu não passei por você na Dia TV 2. Tô triste? Tô triste. Vou me recuperar? Com certeza. E não é só porque eu não passei por você na Gia TV que, gente, eu não vou fazer irritar, não é mesmo? Bom, eu resolvi fazer uma tier list com os participantes da primeira temporada, que eu fazia react há um ano atrás. E, gente, sem lembrar deles, sem saber o que eu assisti, eu montei uma tier list que eu vou categorizar eles pelo que a minha mente lembra e pelo que eu acho, e eu vou tentar confabular um pouco, beleza? Será que vocês lembram quem participou? Gente, teve pessoas aqui que eu fiquei assim, caraca, essa pessoa participou, eu não lembrava a real oficial. Meus amores, essa tier list nada mais é que vozes da minha cabeça sobre o que eu lembro dos participantes na primeira temporada, o que eu achei deles, né? Essa é a tier list e eu vou explicar ela. Nós temos a seção Marcaram a Temporada, que são aqueles que participaram, estão aí na internet, eu acompanho, eu sigo. E quando nós falamos de Você na Dia TV, são participantes que a gente fala, esteve lá, eu lembro um ano após. Troféu Participação, aqueles que participaram, tiveram uma boa desenvoltura na temporada, mas ok, foi isso. Temos a seção Não Me Convenceu, participou e achei que não foi tão marcante, é isso, não tem como eu ficar, entendeu? Mais que isso. Por onde anda a lenda? São aqueles que participaram, eu não acompanho, eu não vejo mais na internet e não sei por onde estão. Então, essas são as categorias que eu tenho aqui. Como num passe de mágicas, eu ajustei a ordem dos participantes que eu quero falar. E vamos começar pelo Pedro Mansour. O Pedro, eu lembro que na participação dele, ele era bem novinho, ele era bem cru nas situações, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros eliminados, eu não tenho certeza disso. Mas nas eliminatórias, que foram aquele grupo de 50 pessoas, eu lembro que eu torci por ele. Eu vou colocar o Pedro Mansour por onde anda a lenda. Porque assim, ele participou do Você na Dia TV 1, e eu, particularmente, não vejo ele nas redes sociais, não vejo ele no TikTok, no YouTube. Eu, sinceramente, não sei por onde anda Pedro Mansour. Não sei se ele continuou a tentar a vida de influenciador digital, se ele desistiu. Mas na competição, eu gostava bastante dele. Fiquei bem triste que ele ainda tava bem cru e não foi tão longe. Na sequência, nós temos a Arely. A Arely, ela também participou. Eu lembro que na época, eu não era muito fã dela. Eu lembro que eu teci alguns comentários negativos sobre a participação dela. E eu lembro que foi tipo assim, amiga, não curti, sabe? Não sei, eu não gostava da desenvoltura dela no programa. Se não me falha a memória, que eu tô tentando buscar aqui, gente, porque realmente é esse o desafio dessa minha tier list. O quão marcante esses participantes foram. E eu lembro só de tecer comentários negativos, achar que ela tava levando tudo muito a sério, e eu falei, not today. Então, eu vou colocar a Arely no Não Me Convenceu, tá? Porque eu lembro dela, eu lembro que eu teci comentários a respeito dela não tão positivos, e eu depois simplesmente não acompanhei mais. Agora, nós temos a Nina Crispim, que, gente, por sinal, linda, maravilhosa, uma dicção de milhões. Eu lembro dela, e lembro dela na primeira fase de eliminação, que eles estavam ali numa grande massa. Eu lembro também que eu torci por ela, mas eu lembro também que faltou, não sei, faltou força, não sei, faltou alguma coisa ali, mas eu lembro dela, pra mim ela foi marcante. Depois ela participou algumas vezes ali no Sofá do Pra Variar, como comentando alguns temas. Então ela pra mim é uma participante que de certo modo me marcou no Você na Dia TV. Então a gata vai pro troféu participação. Eu não acompanho, não sei a quais anda, mas na temporada 1 do Você na Dia TV, eu lembro que eu gostava muito dela. Infelizmente ela não foi tão longe. O próximo é o Marte. Eu sei exatamente o que eu falava do Marte nos meus vídeos que eu assistia Você na Dia TV junto com a galera que me seguia. O Marte, eu lembro exatamente que eu descrevia ele como um participante blasé. Eu lembro que ele era extremamente blasé. Era tipo assim, uma linha tênue, nada tirava ele do prumo, sabe? Era uma coisa muito blasé. Eu lembro que a palavra que define ele pra mim na temporada era blasé. Só que assim, gente, ele é um gato lindo, tem uma super presença, mas a questão de se colocar dentro do reality show, dentro das provas, ele que pedia essas questões de comunicação, eu lembro que ele era muito blasé, então não me convenceu. A próxima é a Madu Possato. A Madu Possato, eu lembro que eu adorei ela, eu achava que ela tinha uma dicção de milhões, eu achava que ela tinha uma super presença, mas, gente, até pra eu achar ela, pra essa minha tier list no Google, foi difícil. Então, apesar de eu gostar muito da gata, achar que
ela merecia ter ido mais longe na competição por onde anda a lenda, porque eu gostaria muito de acompanhá-la nas redes sociais. E pra achar a foto dela no Google, pra colocar aqui nessa tier list, também foi difícil. A próxima é a Luca, a nossa drag queen da temporada. Eu lembro que a Luca, eu comecei não gostando muito dela, e ao decorrer da temporada, eu lembro que eu fui gostando da participação dela. Eu achei que ela foi entregando, sabe aquela participante que ela vai tendo a subida dela, ela vai conseguindo mudar aquela história dela. Eu achei ela no começo, não sei, meio chatinha, não me agradava muito, mas eu lembro dela e eu lembro que eu gostei da trajetória dela no programa. E eu sei que ela conseguiu reverter aquele quadro de, tipo assim, do zero e foi tendo aquela subida super bacana. Então a Luca, eu vou colocar no troféu participação. E vocês, por enquanto, vocês lembram desses participantes? Vocês lembravam que eles tinham participado do Você na GTV 1? Pois bem, se não lembrava, tô eu aqui com a minha tier list pra vocês relembrarem de todos. Lari Cunegundes, tá? A próxima é a Lari Cunegundes. Ela foi, gente, basicamente a Andressa Kelly da temporada dela do Você na GTV. Porque ela chegou com os 2 pés na porta e eu lembro que ela foi a primeira eliminada. Pra vocês verem. Apesar dela não ter ido longe na competição, mas ela ter uma personalidade forte, uma personalidade que a gente gosta de reality show. Porque, gente, apesar da GTV tá procurando um novo apresentador, tá procurando alguém que seja a cara, né, ali da GTV… Acima de tudo, é um reality show, então você tem que entregar reality. Então, pra mim, a gata entregou muito reality show, apesar da participação ter sido super breve. Então, assim, ó, troféu participação. O próximo é o Johnny Faria. E aí, faria ou não faria? O Johnny, gente, eu lembro que eu teci também alguns comentários negativos sobre ele. Não era um dos meus favoritos na competição, porque eu lembro que ele era muito do politicamente correto. E isso é uma coisa dentro de qualquer profissão, gente. Acho que quando você é muito certinho, que é tudo dentro das caixinhas, tudo, sabe? Isso me incomoda um pouco. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas precisam pensar um pouco fora da caixinha. Elas precisam ser um pouco disruptivas, quase que não sai a palavra. E eu lembro que isso nele me incomodava. Só que, pra além disso, é alguém que eu não acompanho. Eu também tive um pouco de dificuldade de achar ele no Google. E por conta disso, eu vou colocar ele no Por Onde Anda a Lenda. O próximo é o João Freire Carioca, pra vocês verem que dele eu lembro. Eu lembro que ele tinha uma energia muito over, assim. Ele contagiava o ambiente. Pra mim foi um dos participantes muito marcantes. E ele também não chegou na final, mas eu lembro que ele foi bem longe. E eu gostei muito de uma prova que eles fizeram, que eles iam na Paulista e eles tinham que entrevistar algumas pessoas. E eu lembro que ele, nessa prova, foi bem. Então eu gostei dele, João. Então pra mim, João, pelo fato de eu lembrar bastante de você e de provas que você participou, troféu participação, não é mesmo? O próximo é o Maicon Santini. Quem é antigo aí da internet vai saber quem é o Maicon Santini, porque ele já fez muita coisa, e muita coisa com youtubers grandes. Inclusive ele fez Blogueirinha a Feia, né, fez um personagem lá. Só que o Maicon, na competição, foi o Maicon. E o Maicon é um criador que eu, particularmente, nunca acompanhei. Sempre foi um criador de conteúdo que nunca atendeu as coisas que geralmente eu consumo na internet. Então, eu já sabia como era o Maicon. Eu lembro dele em toda a competição. Eu sei que ele foi super bem, ele foi bem longe na competição. Inclusive, ele entrevistou a Ismael nessa prova que aconteceu na Paulista, que foi, tipo assim, um grande auge na temporada do Você na GTV. Então, assim, com certeza, o Maicon, pra mim, apesar de ser um criador que eu não consumo, mas que, assim, muita gente conhece, já fez grandes colaborações, né? É uma pessoa das redes sociais muito conhecida, já fez muita coisa, e eu lembro de muita coisa dele dentro da competição. Marcou a temporada, achei que ele marcou a temporada, entregou, deixou o registro dele ali, apesar de não ter ganhado. O Márcio Rolim, que é a Bi Quarentona, eu já segui o Márcio durante um tempo, bem na época que ele participou do Você na GTV, que ele tinha uma coisa mais informativa, que ele trazia as informações da internet, os babados que estavam acontecendo. Então, o Márcio participou, na época eu acompanhava ele bastante, eu gostava bastante dele, dos quadros dele ali, do Giro de Notícias, mas na época ele não era tão polêmico. Então, assim, troféu participação, tá, Márcio? Porque na temporada, gente, ele também não foi tão longe. E eu tô falando especificamente do reality show e as minhas impressões sobre os participantes naquela época. O próximo, que é o Felipe Qualquer. Gente, eu lembro que ele foi pintado um pouco na temporada como a Carol Conká, o vilãozinho. Mas na época que eu fazia react, que eu falava sobre os participantes, ele foi um dos que foi um querido comigo. Foi um fofo comigo. Me mandou uma única mensagem sendo super legal. Tipo assim, ó, gostei do seu conteúdo, etc e tal. Eu até agradeci ele. E me passou a ser uma outra pessoa. Porque assim, quando a gente tá assistindo um reality show e aí
né, o reality coloca o participante daquela maneira, você tem uma visão. Depois que você tem um certo contato com o participante e você conhece ele, igual ele fez comigo, eu tive uma outra perspectiva, mas pra além disso, eu já achava ele num reality um comunicador muito autêntico. Se me perguntarem o que você achava do Felipe na temporada 1 do Você na Dia TV, eu marco ele como uma pessoa muito autêntica. Eu acho que ele é muito fiel às coisas que ele acredita, como ele acreditava ser um comunicador. Eu digo assim, como se comunicar. Eu acho que ele era muito fiel à maneira que ele se comunica com as pessoas. Então o Felipe, pra mim, marcou a temporada pelo fato de terem colocado ele ali como um possível vilãozinho da temporada. E eu acho que a personalidade dele fez com que ele ficasse marcado na temporada, tá? A próxima é a queridíssima, é a ilustríssima, a fofíssima Papisa. Gente, eu não conhecia a Papisa, eu não conhecia o trabalho dela. E depois que ela entrou no Você na Dia TV, ó, acho a Papisa uma pessoa incrível, acho que ela é uma comunicadora nata. Infelizmente, eu lembro que ela foi eliminada num episódio que nada tava dando certo pra ela, que ela não estava no Bom Dia. Mas isso não anula o fato de eu achar que ela era uma participante muito talentosa. E que se não fosse por esse fator dela não estar no Bom Dia naquele episódio, eu acho que a Papisa ia sim até a final. Porque ela tem uma dicção de milhões, ela se comunicava super bem, era super clara. Então assim, pra mim, marcou a temporada do Você na Dia TV. A próxima participante é a querida também, fofíssima e talentosíssima Jenny Bloom. Eu amava a Jenny. Eu lembro que a Jenny, ela era uma das minhas favoritas dentro da temporada. Eu queria muito que ela ganhasse, queria muito, muito, muito. Porque eu achava ela muito marcante. Ela tinha uma presença que ela engolia o ambiente. Você sabia que ela tava ali naquele ambiente. Se comunicava super bem, né? Foi muito bem em quase todas as provas. Eu lembro que na prova de React, ela foi super sagaz. Eu elogiei bastante ela. E infelizmente, ela não ganhou. Mas Jenny, se você estiver vendo esse vídeo, você tá no meu coração. Eu acho você super talentosa. Eu acho ela multifacetada. Tipo a Dakota Monteiro do Corrida das Blogueiras. Porque a Dakota também é multifacetada, faz milhões de coisas, é super talentosa. E pra mim, a Jenny Bloom marcou sim a temporada. Agora, vamos falar de Nenê. Vamos falar de Jenny Prioli, né? A Jenny Prioli na competição, ela não foi tão bem. Porque eu acho que pro formato televisivo naquela época, ela não era tão familiarizada quanto ela é hoje. Hoje, gente, a Jenny está na grade da Dia TV. E você vê o quanto a Jenny amadureceu e a Jenny evoluiu nessa questão de se apresentar na TV, de estar na TV, se comunicando com a galera. Tão segura de si, que eu acho que sim, os vídeos dela no YouTube, as lives dela aí nas plataformas trouxe essa confiança pra ela. E hoje ela é uma comunicadora nata. E eu lembro que na época, pelo fato de ela já ser uma influenciadora grande, digamos assim, pro nicho dela, pra mim foi super impactante. E pra mim, ela também marcou a temporada, tá? Pra mim foi uma grande surpresa e grata surpresa ter visto ela na primeira temporada do Você na Dia TV. A próxima é a maravilhosa Grazi Max. É tudo Max, que eu lembro que teve uma prova, gente, que eles tinham que desenvolver o programa deles. E o programa dela era, tipo, o quadro dela, o programa dela era tudo Max. Então eu tenho certeza que foi o episódio que ela ganhou. Gente, fofa, talentosa, se comunicava bem. Só achava que faltava um pouquinho de confiança pra ela, mas ela tinha carisma, que eu acho que é o mais importante. Infelizmente, a Grazi não levou. E fora, gente, do reality show, com os meus reacts, ela também foi uma das fofas que me mandou mensagem, agradeceu. Foi uma querida, mas eu estou analisando aqui o reality show, né? Então, pra mim, a Grazi Max, apesar dela ser muito carismática, muito fofa, eu não acho que ela chegou a marcar a temporada. Eu não acho que as pessoas vão lembrar tanto dela. Eu lembro porque eu gosto dessa coisa do carisma. Eu acho que me pega bastante. E pra mim, né? Pra mim, ela merece o troféu de participação. Acho que foi alguém que, né, marcou ali a temporada. A próxima é a atual apresentadora, né, do Pra Variar. Nossa, quase esqueci. A atual apresentadora do Pra Variar, Duda Meneghetti. Gente, a Duda na época ela já era muito desenvolta, se comunicava super bem. Eu achei que ela tava muito over na temporada, que era muita energia contida. Infelizmente ela não chegou na final, mas hoje ela demonstra que ela é uma grande apresentadora. Tem carisma, tem talento, sabe dominar a câmera, sabe dominar o TP, entrega publi de milhões, tem um conteúdo super gostosinho. Então, pra mim, foi uma grata surpresa o pós dela, né, a Dia TV ter dado a oportunidade pra ela inteirar ali na grade, fazer parte da grade da Dia TV. Hoje ela é uma grata surpresa, assim, como uma grande comunicadora, uma super profissional ali na Dia TV. Então, pra mim, ela não chegou a marcar a temporada, mas ela merece o troféu de participação, porque depois ela foi lembrada, né, meus amores? E agora, gente, eu vou fazer
sim, merchan. Do mais simpático, do mais gato, o que de fato se importa com os fãs dele, que se importa com a galera que segue ele. Tem um carisma de milhões, sabe falar como ninguém, editar vídeo como ninguém, fala de reality show como ninguém, que é o maravilhoso Caio Ubar. Gente, eu adoro o Caio. Adoro, adoro, adoro. É alguém que se eu pudesse, se morasse na mesma cidade que eu, se você estiver vendo isso, Caio, é sobre isso. Ai, amigo, eu ia amar ter ele como um amigo meu próximo. Eu tenho certeza que a gente ia se divertir muito, conversar muito, trocar muito. Porque o Caio, gente, é de uma simpatia, é de um talento. Ai, ele, gente, o Caio nasceu pronto, tá? A minha opinião é essa. O Caio nasceu pronto, ele entrega demais. Eu sempre segui e sigo o Caio até hoje em todas as redes. Amo ver ele falando de BBB, amo ver ele falando de A Fazenda. Adoro ver ele no Lucas Selfie, no self-service. Inclusive, Lucas, se tiver uma vaga junto com o Jaime Prioli, meu, contrata o Caio Bar. Ai, gente, o Caio é tudo. Eu acho ele tudão. E eu não tô puxando essa sardinha só porque eu gosto da pessoa dele, mas porque eu também admiro muito, muito, muito o profissional que o Caio é. Então, obviamente, pra mim, marcou a temporada, né? A próxima é a Erika Iêmenes. A Erika, eu lembro que eu gostei dela lá no Misturadão, tinha aqueles montes de participantes. Mas eu lembro que durante a temporada, pra mim ela foi caindo, assim. Eu lembro que eu não curti muito da participação dela, mas pra vocês verem, eu não tô lembrando muito dela. E eu também não sigo nas redes, até pra mim foi um pouco difícil achar a foto dela no Google. Então, Erika, eu vou colocar você por onde anda a lenda, porque eu não sigo, eu não lembro muito da temporada. Então, eu vou colocar a Erika por onde anda a lenda. E por fim, gente, Luan Iaconis, que é o quê? O grande vencedor da temporada e hoje um dos apresentadores, né, do Pra Variar. Ele é basicamente o âncora, mas ele não faz só isso, tá, gente? Ele já teve outros programas na Dia TV super legais. Ele também é o âncora ali da hora do VT. É ele que, ó, segura os assuntos, que controla ali como é que os assuntos vão desenrolar. E uma coisa que eu adoro, tá? Eu gosto muito disso, tá, gente? Como profissional mesmo. O Luan simplesmente calou a minha boca, porque eu critiquei ele muito durante a temporada. Ele não era o meu favorito, né? E foi isso durante toda a temporada. E eu lembro que quando ele ganhou, eu não curti muito. Mas o tempo tá aí pra provar quando a gente erra. E eu sou uma pessoa que eu reconheço quando eu erro. Gente, o Luan é super talentoso, assim, um super comunicador. Participou também de Blogueirinha A Feia e eu amava o personagem dele, que era o alívio cômico. Então, assim, hétero, multifacetado, sabe? Super defende a nossa comunidade, é âncora aí nos projetos que ele trabalha na Dia TV, talentosíssimo e assim, calou a minha boca e eu acho que de muita gente também que não torcia por ele. Nota 10 de 10 e, obviamente, marcou a temporada. Gente, essa é a minha tier list da primeira temporada do Você na Dia TV, do que eu lembro dos participantes, qual sensação eles me trouxeram, tentando relembrar deles, porque é basicamente pra isso que serve essa tier list. E eu quero saber de você que assistiu a primeira temporada. Você concorda comigo? Você acha que eu coloquei os participantes, cada um, no seu devido quadrado? Não concorda? Eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui. E também eu quero saber se vocês estão nas expectativas da segunda temporada, porque eu estou e já vou avisar de antemão que eu vou sim assistir e jogar na internet as minhas reações, mas eu não vou chamar de react. Eu não sei porque eu não gosto de reactor. Então assim, eu vou assistir e dar as minhas impressões aqui com vocês na internet, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e vejo vocês na próxima. Tchau!